que eu faria em 2026 se eu fosse uma médica que quer faturar e que quer ter segurança e sem ter nenhuma dor de cabeça e só poder trabalhar e deixar que todo o resto funcione? Hoje eu vou conversar contigo numa perspectiva de uma advogada que atende médicos para te explicar algumas questões, já que vamos ter reforma tributária, temos mudanças na legislação e a gente sabe que está aumentando o número de médicos, aumentando o número, né, de ações contra médicos, e o médico que realmente quer crescer e quer atuar da melhor forma possível tem que estar protegido e seguro. Então, o principal ponto que a gente vai falar hoje, que eu faria se eu fosse uma médica que pensa como uma empresa, acredito que esse, na verdade, seria o principal ponto. Começar a se olhar como uma empresa, né? Às vezes, tu pode dizer, sim, eu tenho a minha empresa, eu tenho meu CNPJ, tá tudo certo. Mas tu realmente analisa essa empresa ou tu só recebe o faturamento, tu deixa o teu contador, né, para fazer todas as apurações, ele nem te presta contas, não diz, olha, doutora, o balanço foi esse, essas foram as despesas, a gente conseguiu economizar dessa forma, a gente fez a tributação assim. Eu sei que é muito chato, né? Eu sei que parece que conversar sobre isso pode ser algo muito chato, mas é muito importante, porque você, como empresário, o que está acontecendo é o seu dinheiro, é o teu patrimônio, né? Ainda mais que médicos trabalham pelo seu tempo, né? Então, esse tempo que tu estás trabalhando tem um valor que vai vir disso e você está delegando para outra pessoa ou outras pessoas cuidarem disso para ti. E não tem nenhum problema. Eu acredito que o ideal é mesmo fazer isso. Você faz o seu trabalho, deixa que outras pessoas que são profissionais nisso, né, e atuam só com isso, cuidem, mas você tem que fiscalizar essa pessoa, né? Você tem que pedir para ela, ok, estou te pagando uma mensalidade para tanto, o que que tu fez? O que que tu me ajudou? Como é que ajudou tudo isso, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo que é bem importante. Então, para que a gente possa considerar, né? Vamos cuidar do teu dinheiro. O primeiro ponto é esse. Por quê? Porque está tendo a reforma tributária, que vai se implementar em 2026, a gente vai até 33 com algumas alterações. Em 2026, especificadamente, não vai existir uma mudança drástica. Vai se começar a implementação, você vai ver que na nota fiscal, se é você que emite a nota, eu acredito que não, pode ser a tua secretária, pode ser o teu contador. Existe agora um destaque que vai existir para o IBS e para o CBS, que são impostos novos que vão chegar. Não vou explicar nesse vídeo aqui, existem outros vídeos que a gente fala sobre reforma tributária. Com a reforma tributária, vai existir uma tributação muito maior e a tributação afeta diretamente no teu lucro, né? O que tu vai poder comprar, os bens que tu vai conseguir ter, poder viajar, enfim, tudo isso vai impactar até mesmo o preço do que você vai cobrar, né, dos teus serviços médicos para os pacientes, vão ter que aumentar porque você vai ter que se adequar com o cenário econômico. Então, além dessa adequação para a reforma tributária, o que eu vejo que vai mais impactar nos médicos é essa taxação dos 10% sobre os dividendos e a distribuição de lucro. Por que que isso afeta tanto? Porque um médico que receber a mais, né, acima de 50 mil reais de distribuição de lucros por mês, vai ter uma retenção desse valor, né, de 10% antes do repasse efetivo para a tua pessoa física. Então, isso vai modificar tanto o valor que você vai receber final, né, porque vai existir esse adicional de tributação, além da retenção, ou seja, o fluxo de caixa. Então, um ponto bem importante é entender o que que é essa retenção. Essa retenção quer dizer o quê? Se você, como que você recebe hoje, né? Brevemente, você vai receber os valores que venham de repasse dos honorários teus no hospital, dos teus pacientes, vem na tua PJ. Nessa tua PJ, o teu contador vai fazer a tributação, né, e você vai pagar os impostos. O que sobrar disso, você vai pagar os teus funcionários, né, a folha de pagamentos e também o teu salário, teu prolabore, que geralmente a gente coloca um salário bem baixo, né, para que você possa recolher INSS, imposto de renda. Deste valor todo que sobrou é o lucro, né, o teu efetivo lucro. E esse lucro era passado da pessoa jurídica para a pessoa física e não teria nenhuma tributação. Obviamente, por quê? Porque já foi tributado o faturamento que tu teve na pessoa jurídica. Agora não. Agora você vai ter essa nova tributação acima desse lucro. Mas
Para a gente chegar no cálculo de quanto vai ser essa tributação, que é do quê? Acima de 600 mil reais por ano vai existir essa tributação, essa taxação dos 10%, que vai existir uma progressividade de 0 a 10% até chegar em 1.200.000. Ou seja, se você tiver um faturamento acima de 1.200.000 na que venha de distribuição de lucros na tua pessoa física, você vai tributar em 10%, então 120 mil reais. Agora, para a gente chegar nesse cálculo, mensalmente vai existir um recolhimento antecipado da Receita Federal para o pagamento desse imposto, que a gente vai chamar de uma retenção na fonte. Ou seja, né, vamos explicar melhor. Se você receber 50 mil reais de distribuição de lucro e vai passar para a tua PJ, não vai ter uma retenção. Passa normalmente. Agora, se você tiver 50 mil e da tua PJ para pessoa física, você, na verdade, só vai receber 45 mil reais. E 5 mil reais vai ficar retido na fonte. Então, isso é muito importante a gente considerar, porque quanto mais você tiver de distribuição de lucro, mais vai ter essa retenção. Então, vai ser um fluxo de caixa, né? Um valor que você vai ter a menos na tua pessoa física. Então, estratégias podem ser, bom, então eu só vou me passar 50 mil reais, o restante eu vou deixar na empresa. Mas esse dinheiro, se fosse repassado para tua pessoa física e você pudesse investir, quanto você receberia? Será que seria mais do que deixar parado na empresa? Não sei. A gente tem que verificar onde tu investe, verificar com o teu assessor de investimento, será que vale a pena? Será que vamos aplicar mais gastos na pessoa jurídica? Então, usar um pouco da pessoa jurídica para pagar contas? Pode ser também, né? Então, isso é algo a se pensar. Ou você pode me dizer, mas Rafa, eu gasto, na minha família, eu moro numa cidade muito cara, eu tenho filhos, eu tenho muitos gastos, eu gasto mais de 50 mil reais por mês e agora? O que muita gente está fazendo? Criar outras empresas, né? Porque essa retenção é de cada empresa. Então, cada pessoa jurídica que faça o repasse mensal de 50 mil reais até 50 mil reais não vai ter tributação. Então, digamos, você consegue ter uma renda de 150 mil reais mensais se 3 empresas te enviarem 50 mil reais. Isso considerando retenção, considerando que essas empresas estão todas corretas e que há essa possibilidade. A gente tem alguns impasses na legislação brasileira que dizem sobre as cotas de cada sócio, que às vezes pode ser excluído de algum regime tributário. Então, isso deve ser considerado também. Mas aqui num cenário que a gente está pensando que está tudo juridicamente correto. Tá? Tu, com as suas 3 empresas, faz o repasse para a pessoa física. Ok, não tem a retenção. Não quer dizer que você não vai pagar imposto. Você só não vai ter essa retenção no mês, mas quando existir o ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, geralmente que é em abril, vai ser apurado todos esses valores e vai se ver se efetivamente todos os meses você recebe um repasse de 150 mil por mês, você passou de 1.200.000 e você vai ter a tributação, né, desses 10%. Então, o que a gente está falando da retenção e que deve sim ser verificado e existir uma estratégia para o mensal da tua empresa, né, o que você vai receber é por conta da retenção para não deixar um dinheiro retido na fonte do governo. Não quer dizer que você não vai pagar imposto, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, esse seria o primeiro ponto que eu olharia, tá? E, obviamente, que dentro da tua empresa, antes da gente pensar em retenção, a gente falou, né? Você vai receber o faturamento dos teus serviços na pessoa jurídica e vai existir a tributação. Essa tributação aqui, antes do repasse, né, e pagamento de funcionários, antes do repasse de lucros, você pode pagar menos imposto aqui, né? Tem muito médico, até eu estava conversando nesse final de semana com um pediatra que estava me dizendo, Rafa, mas eu achava que quanto mais eu recebesse, mais imposto eu ia pagar, que não existe uma forma de pagar a menor, perdão. E existe. Né? O que existe não é sonegação, não é deixar de pagar, é pagar somente o devido com base na legislação. E isso é possível por meio da equiparação hospitalar.
né? Agora, no caso desse pediatra, ele não pode ter equiparação hospitalar, porque ele só faz consultas. Existem outros meios que a gente pode aplicar para ele. Às vezes é um fator R no Simples Nacional, às vezes é um ISS fixo, né? Existem várias considerações que a gente pode pensar. Então, eu também, se fosse você, analisaria qual a minha tributação para aí também verificar qual vai ser meu repasse, qual vai ser o meu lucro, né? E outro ponto bem interessante ainda falando sobre dinheiro é analisar as tuas despesas e ter uma noção de quanto efetivamente é o meu lucro, porque faturamento, o que tu recebe dos pacientes, enfim, do teu trabalho, não é a mesma coisa que o lucro. O faturamento é o valor total. Agora, o lucro é faturamento menos os teus gastos, né? Menos gasto operacional, menos gasto com funcionários, gasto de comprar mantimento, gasto, né, de tudo que tu tem para manter a tua atividade. Então, isso é muito importante tu saber também. Agora que tu já se vê como um empresário, você tem que ter noção sobre isso. Ótimo. Então, agora que a gente já falou sobre o dinheiro, sobre tributação, outro ponto bem importante é a tua comunicação com o teu paciente, né? Que essa gestão do teu consultório ou da tua clínica é algo muito importante também, que eu começaria a analisar se fosse você. Eu começaria a perceber como funcionam as minhas consultas, principalmente se eu sou um médico que faz cirurgias, né? Ter os termos de consentimento para que teu paciente possa compreender como vai funcionar a cirurgia ou o procedimento que tu faça, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os cuidados pós-operatórios e os pré-operatórios, o que ele deve fazer. Isso seria algo que eu teria muita atenção, não só por é um dever legal, que você deve fazer sim, né, de toda a informação, porque tu pode me dizer, Rafa, mas eu já explico tudo isso na consulta. Eu não preciso ter um documento e mandar para ele, eu acho muito burocrático. Sim, mas se você parar de ter essa visão de que é algo burocrático, que você está fazendo somente para que, se você for processado, você vai ter uma prova, que eu acho isso horroroso, você deve pensar mais como uma experiência do teu paciente. Se você for considerar que se você tá, digamos, vai fazer uma lipo num paciente, né? Provavelmente essa tua paciente, ela tá meio agitada, ela tá com muitos desejos, ela tá animada de estar falando com você dessa possibilidade de ter essa cirurgia. Pode ser que ela esqueça de tudo que você falou, né? Na hora, pode ser que ela tenha dito, eu entendi tudo, tá tudo certo, tá perfeito. Mas daí ela vai chegar em casa, ela vai falar com o marido dela, vai falar com o namorado, e ele vai perguntar um monte de coisa, ela vai ficar, não sei. Não lembro, vai ficar nervosa. Então, se você tem uma documentação bonita, que explique realmente no linguajar do teu paciente, que ela possa dizer, olha, mas aqui a doutora me explicou tudo, vai ser assim, 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 eu vou cuidar disso, disso aqui, disso. E até depois da consulta, né, e ó, depois da cirurgia, ela vai saber o que fazer. E ela vai estar mais segura ainda. Então, isso é algo que é muito importante e eu começaria a ver a documentação como algo como eu não gosto muito também dessa terminologia experiência do paciente, mas é isso, né? É você mostrar um diferencial, mostrar o teu cuidado com o teu paciente, né? Obviamente que você manda mensagem depois para ele, depois da cirurgia, vai ter as consultas de retorno, mas ter esse cuidado da documentação e, obviamente, ninguém, né, ninguém pode ter 100% de certeza que nunca vai ser processado. Isso, infelizmente, está acontecendo e está sendo algo até bem recorrente. Então, também pense, eu vou ter essa documentação, porque se essa paciente não me ouviu, não seguir a minha recomendação e der problema e ela vir querer me cobrar, eu vou dizer, querida, já estava escrito aqui, você sabia o que tinha que fazer, você assinou esse documento, você disse que estava consentindo e você entendeu. Se você não quis fazer isso, o problema é seu, né? Não venha me culpar. Então, isso também, obviamente, que é uma forma muito importante. E os termos de consentimento são algo maravilhoso que você pode fazer. Existem tantas coisas que você pode ter uma designer que vai deixar esse documento com uma cara bonita, com a tua cara, com a tua logo, fica muito legal, né? Então, isso é algo que dá para tirar aquele aspecto burocrático e de documento muito chato. Outro ponto que eu veria seriam os contratos. E aqui eu não estou querendo falar de contrato com paciente, eu estou querendo falar de contratos entre médicos e contratos com fornecedores. Isso eu já estou querendo trazer por conta da reforma tributária também, porque vai existir um sistema de créditos, né, quando existe repasse de valores, emissão de nota fiscal. Então eu pensaria assim, se você
Tem talvez parceiros que são os anestesistas, né? É um grupo de anestesistas ou um anestesista que trabalha com você. Você recebe todo o valor da cirurgia e você repassa para o anestesista, né? Sobre esses repasses, você poderia ter um contrato com ele para auxiliar, né, em caso o paciente não faça o pagamento, então daí você fica devendo para esse anestesista. Como que vai ser organizado tudo isso? E contrato com os teus fornecedores justamente para que você possa ter créditos no futuro também com a reforma tributária e ajude um pouco no pagamento de impostos. Terceiro ponto, né, começando o ano que eu faria é verificar toda a tua documentação do consultório. E aqui eu quero dizer de documentação regulatória. Alvará sanitário, alvará de funcionamento, ver se está tudo certo. Porque pode parecer uma burocracia também muito grande, mas para você atender, você tem que estar com tudo correto. Você não quer ter uma denúncia, né? Então, eu verificaria tudo certo e verificaria se os CNAEs, que são os códigos de atividade dos teus documentos, são mesmo do contrato social da tua empresa. Porque já vi empresas médicas que só tinham alvará sanitário para consultas, mas tinham bloco dentro da clínica, né, no espaço, não faziam atendimento no hospital e deu muito problema. Eles foram denunciados, tiveram que pagar uma multa muito grande. Por quê? Porque o CNAE estava errado. Porque a Anvisa, a Vigilância Sanitária, havia autorizado eles a somente fazerem consultas naquele ambiente, não as cirurgias. E aí sim eles estavam fazendo algo que não estava correto, foram penalizados. Então, isso eu cuidaria muito bem. Pediria informação. Você não precisa fazer isso. Você pode dizer para o seu contador: olha, tu pode me explicar aqui os quinais que eu tenho e onde é que eles estão sendo utilizados? Me explica aqui. Isso, assim, é algo que, se eu fosse médica, começaria mais a querer entender um pouco mais do meu negócio e não ter vergonha de perguntar. Pergunta pro teu advogado por que ele botou tal cláusula no contrato. Pergunta pro teu advogado o que ele tá fazendo. Pergunta pro teu contador por que a gente tá fazendo esse cálculo. Por que esse boleto veio desse valor? Pergunta, né? Porque isso você já vai, e isso pode te demorar uma reunião só, né? Pode ser 1 hora que você já vai entender todo o complexo da tua atividade, porque isso é o teu dinheiro, né? E tu tem que se preocupar com isso. Às vezes eu sinto com os meus clientes que eles só pensam que eles vão conseguir ter mais dinheiro e mais controle da vida deles atendendo mais. E eles se enfiam de atendimentos, eles passam o dia inteiro no consultório, eles nem comem às vezes, de tanto paciente que tem, e eles acham que eles só vão conseguir ter mais dinheiro se eles atenderem mais. E às vezes não é assim. Às vezes você organizar os teus tributos, verificar o que está acontecendo, às vezes até contratar uma pessoa. Eu tenho um cliente e a gente fez uma boa modificação nas questões dele, por quê? Ele dividia consultório com outros médicos, tá? E tinha um médico que era mais ligado nisso e ele mesmo que fazia toda a organização, assim, principalmente considerando despesa. Despesa de funcionária, despesa das limpezas, despesa de o software dos prontuários, enfim, toda a organização dos custos para manter a clínica. E esse mesmo médico, ele utilizava essas despesas no livro caixa dele. Ele usava para ele, para os outros médicos não. E isso era algo que esse meu cliente, ele sabia, mas ele não sabia se estava certo. Ele não queria também contestar. E ele tentava fazer ele as contas para ver o que estava acontecendo, mas ele ficava tanto tempo nisso que ele se irritava e ele só ficava pensando: meu Deus, por quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Eu não vou entender, né? E aí é que a gente viu: não, vamos ter uma gestão, um gestor desta clínica que vai controlar tudo. Ele vai organizar os repasses, ele vai ver quanto deve ser pago para cada um, ele vai ver quanto cada um pode utilizar de livro caixa para que fique tudo justo, e mensalmente eles tinham uma prestação de contas e entendiam: é isso aqui. E aí, tudo bem. Aí o médico pode focar em ser médico, né? Terceiro ponto, acho que eu já tô no quarto ponto, que eu acho que é bem importante, é pensar nas redes sociais. A gente sabe que pode parecer meio chato, não quero aparecer, não quero falar, mas outro ponto que a gente pode pensar sobre aumentar faturamento é você ser mais visível e você ter mais pessoas que querem se consultar contigo. Então, obviamente, tu vai poder aumentar o valor da tua consulta ou da tua cirurgia, porque você tem uma alta demanda. Então, isso é algo muito importante. Não adianta mais você ficar restrito num único lugar ou ficar atendendo na clínica de outra pessoa se você poderia aparecer.
né? Então, ter alguém que te auxilie nas redes sociais, que você possa falar, nem que seja aos poucos, é algo muito importante até para o paciente entender quem você é, o paciente te achar, né? Então, isso é algo muito importante. E para finalizar, o que eu pensaria considerando esse início do ano? Verificar as suas despesas. Porque se a gente for verificar agora, você vai ter que pagar, se você tem uma empresa, 2 anuidades do CRM, né? Essas anuidades você pode utilizar como despesa dedutível no teu livro caixa. Às vezes o teu contador você pode utilizar de despesa dedutível também. O teu marketing você pode utilizar também. Então começa a anotar os teus gastos e verificar se não vale a pena utilizar de algumas formas para que você pague menos imposto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês já aplicam isso, como que está sendo a manutenção do consultório de vocês. Se veja como uma empresa e isso vai fazer toda a diferença para a tua condução no teu consultório e realmente para que você possa faturar muito mais. Conta aqui nos comentários o que tu achou do vídeo, se você tem dicas sobre isso, se você já aplica ou se você não sabia nada disso e gostaria de ter mais informações. Aqui também vai ter o link do meu Instagram, que a gente pode conversar mais, e tem vários vídeos sobre tributação, principalmente sobre o aspecto empresarial. E até o próximo vídeo.